Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulicei e hoje vai dar sequência ao nosso projeto de gestão financeira pessoal com VBA, né? Então essa é uma estrutura bem bacana com uma proposta diferente. A gente está montando aqui toda essa estrutura utilizando aqui uma base de construção que foi a biblioteca, usando aquele tal de código mágico de VBA que a gente fez anteriormente, né? Então onde o próprio VBA programa algumas mecânicas para você, o que facilita a sua vida, faz com que você não precise ficar dedicando tempo para repetir programações que são ali utilizadas várias vezes no seu código, como por exemplo caixa de texto, caixa de combinação, aquele negócio de enter, exit, mouse move, change, key press, key down e coisas do tipo, dentro de comportamentos ali que são definidos para o seu projeto, tá? Então basicamente essa estrutura que a gente está fazendo é um projeto bem completo com muita coisa aqui dentro. Se você perder as aulas anteriores, vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar e acompanhar com a gente e fazer aqui desde o começo, tá? Se tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários e a gente vai te ajudar, bom? Bom, o que a gente fez aqui, né? Onde a gente parou? A gente está trabalhando aqui no meu dinheiro em despesas, né? E aí a gente fez aqui o registro na última aula da nossa despesa recorrente, né? A gente fez a primeira parte desse registro. E aí agora a gente tem alguns bugzinhos ali que a gente precisa acertar, que são alguns detalhezinhos, né? Então a gente tinha feito primeiro o registro da despesa única, depois a gente fez o registro da despesa recorrente, ele está funcionando, só que tem alguns detalhezinhos ali que a gente precisa melhorar, tá? Então a gente vai passar um por um lá do Excel para a gente poder ajustar e depois colocar essas informações para aparecer no nosso list box, tá? Bom, então eu vou fechar aqui o nosso sisteminha, eu vou vir aqui um pouquinho para o Excel e aqui a gente tem na guia de despesas já as despesas que a gente lançou na última aula e aqui dá para a gente ver quais são os bugzinhos que a gente tem acontecendo, né? Então a gente está falando aqui de quando eu tenho uma despesa que é recorrente por data final, né? Então aqui a gente tinha colocado lá, para quem não lembra, uma despesa que aconteceria do mês de abril ao mês de dezembro, né? Que seria ali um aluguel, por exemplo. E o que ele fez aqui, né? Quando ele fez o código, a gente até já fez uma parte da correção, que é ele fazer esse 1 de N, né? Então, e esse N ainda está um pouquinho errado. Então ele chegou até a nona parcela, isso está certo. Só que ele deveria aparecer 1 de 9, 2 de 9, 3 de 9. Então esse último 1 aqui está errado e precisa ser ajustado, né? Então como que a gente faz para ajustar isso? Eu vou lá no VBA, vou vir no código aqui do botão, né? E aí esse 1, né? Aquele 1 que está aparecendo, ele é a nossa variável REC, né? Então ele vem dessa linha aqui do código, né? Onde eu digo que o código vai ser igual a um ID, que a gente criou ele na aula passada, foi a primeira parte de correção, que faz com que ele faça ali a contagem, né? Então esse ID e depois do N, né? Barrando com a barra ali, né? Do número de recorrências total, tá? E o que está acontecendo? Esse número de recorrências total está sendo definido aqui em cima por esse if rec igual a empty, então ele coloca 1, e é por conta disso que ele está ficando ali como 1, né? Mas da onde que vem originalmente esse rec? Normalmente esse rec ele tem aqui duas possibilidades por enquanto e agora está nascendo a terceira e é esse nosso bug, tá? Então a primeira possibilidade é o num rec, que é quando você coloca realmente o número de recorrências que você quer. Olha, eu quero parcelar em 12 vezes, por exemplo, tá? Então ele vai aparecer o número 12 aqui puxando o valor do seu num rec e aí vai dar tudo certo, tá? Então porque ele vai vir 12 aqui, ele não vai estar vazio, portanto ele vai manter o 12 e assim, quando ele chegar aqui ele vai fazer 1 de 12, 2 de 12, 3 de 12, assim por diante, tá? Agora, você tinha também uma possibilidade que era quando ele vem vazio, que é quando você faz o preenchimento único, né? Então o preenchimento único ele tem que vir vazio mesmo, porque aquele botão de recorrência ele não foi preenchido, tá? E aí, quando isso acontece, ele coloca lá 1 de 1 para ficar claro que é uma parcela única, tá? Agora, quando a gente faz por data, né, a gente está utilizando essa estratégia de data final, né? E a data final é bem bacana, ela funciona perfeitamente, tanto que ele faz o preenchimento para a gente. Porém, esse REC precisa ser definido corretamente, tá? E para fazer isso a gente vai usar uma estratégia que é uma fórmula um pouco escondida, digamos assim, do Excel, que é a data diff, tá? Então, e aqui no VBA ela também é um pouco escondida, ela sempre dá aí um trabalhinho para explicar para os alunos, porque normalmente o aluno não consegue encontrar ela e realmente ela não aparece aqui nas opções, tá? Então isso é uma questão do próprio Excel, essa fórmula ela não aparece para você como as anteriores. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dizer que nesse caso, então ele definiu ali o seu data DF e ele já tem aqui um DT definido, né? Então como que eu descubro quantas recorrências eu tenho? É a diferença de meses que eu tenho ali entre sua data final, data F, e a sua data inicial, que no caso ali é o DT, tá? Então nesse caso eu vou falar para ele o seguinte, que REC
Vou colocar maiúsculo aqui só, REC vai ser igual, né? E aqui eu vou utilizar o data diff, date diff, tá? E vou abrir e fechar aqui parênteses. Então percebe que quando você coloca esse date diff aqui, ó, ele vai aparecer aqui para você essas opções aqui de trabalho, tá? Então primeiro ele vai colocar ali o intervalo como string, tá? E esse é um detalhe que às vezes o pessoal confunde. Lá no Excel você tem a data diff, né? Que funciona exatamente a mesma fórmula, porém lá no Excel ele aparece com esse argumento, né, do intervalo por último, tá? Aqui ele vai ser o primeiro argumento. E o que eu vou colocar ali? Eu quero colocar uma letra, né, um símbolo ali de texto dentro de aspas, por isso que ele é um string, que represente como que eu quero que ele conte essa diferença. Eu quero que conte em dias, quero que conte em meses, em semanas, em anos, assim por diante, tá? No meu caso, eu quero que ele conte diferença de meses. Então, eu vou fazer assim, olha, aspas, M, aspas. Vou colocar aqui uma vírgula, o data 1, né, vai ser a data inicial, que é o meu DT, e o meu data 2 vai ser a data final, que é o meu DF. Tá? Então, quando ele fizer isso, ele vai preencher essa informação aqui para mim, já colocando esse dado ali de informação. Tá? Eu vou colocar uma pausa aqui e vou deixar ela guardadinha aqui por enquanto, tá? Para a gente poder ver como que isso aqui vai funcionar na prática. Tá? Mas enfim, esse era o primeiro ponto, e isso vai colocar aqui o 9 nessa recorrência, tá? Depois, a data tá ficando certinha, ele já tá fazendo ali 20 do 4, 20 do 5, do 6, do 7, do 8, do 9 até o do 12, tá? Banco, aqui descrição, o tipo, categoria, tá tudo certo. E aqui a fórmula também já tá certinho, a gente já corrigiu isso também. O que tá faltando aqui também? O valor, né? Ele tá trazendo como texto, e ele não deve fazer isso. Essa coluna aqui, ela tem que trabalhar como dinheiro, tá? Então ele não pode trazer com um R cifrão dali. Por que ele está fazendo isso? Porque quando a gente faz o preenchimento da coluna H, né, então se eu vier aqui para baixo, fazemos o preenchimento aqui da coluna H, a gente está colocando o valor diretamente da nossa caixa de texto, que é a valor DESP. O que eu preciso fazer? Antes de escrever ela na nossa caixa lá no Excel, eu preciso transformar isso em número. Para isso eu vou falar o seguinte, CDBL, e vou fechar aqui, tá? Então isso daqui vai transformar aquilo num double, ou seja, num número, consequentemente vai preencher certo lá pra gente, tá? Então, vou vir aqui, vou excluir essas informações, tá? Então, deletei, vou salvar dessa forma e vou rodar aqui o nosso sistema, tá? Então, para você ver como isso aqui vai ficar, a gente garante que tá funcionando tudo. Lembrando, fez um pedacinho, já vai lá, já testa, isso garante que facilidade para o seu trabalho, tá? Então, aqui eu coloco aqui a descrição das despesas. Vou repetir, como já tínhamos antes, aluguel, por exemplo. A conta bancária eu vou pegar qualquer uma, não faz diferença aqui pra gente, manter como despesa fixa, que vai ficar como moradia, vou colocar aqui lá os 2.000 que eu tinha colocado antes. Aqui a data de pagamento, né? Então dia 20 do 4, por exemplo, de 2025, por exemplo, né? Despesa recorrente, eu quero que a data de pagamento, na verdade, a gente vai deixar vazia, né? Por enquanto, estou até confundindo aqui, data de vencimento aqui sim, né? 20 do 5, do 4, na verdade. E aqui a data final, 31 do 12. Né? Então foi isso aqui que a gente fez ali nessa estrutura. Tá? Beleza, vou clicar aqui no botão de salvar. Então ele já pegou as informações. Ó, tem o DataF, que é o 31 do 12. E aqui o REC está 0. Né? E ele vai pegar aqui então M de DT, que é 20 do 4, até DF, que é o 20 do 12. Tá? Então quando eu fizer aqui, olha, o REC ele virou ali 8. Tá? Por que ele virou ali 8? Porque quando eu faço essa estrutura aqui, olha, ele pensou, ó, do dia 20 do 4 até o 12, ele vai fazer essa estrutura para você, considerando que o mês 4 não vai ser pago, porque ele está fazendo uma subtração direta ali, né? 12 menos 14, menos 4, que vai dar 8 mesmo, tá certo? Agora, eu quero que o 4 seja considerado, né, nessa conta. Então, para isso, eu vou ter que colocar um mais 1 ali depois dessa estrutura. Então, eu posso fazer o seguinte, olha, quando você está testando, você pode fazer assim, ó, pega a setinha que está aqui, ó, clica nela e arrasta ela aqui em cima. Ó. Arrasta ela aqui em cima e vai funcionar. Aí você vem aqui, mais 1, tá? E aí, agora sim, porque ele vai fazer aquela subtração, desconsiderando ali o mês inicial, e aí você vai colocar esse mais 1 para que ele considere esse mês inicial também como uma parcela, porque é isso que eu quero que ele faça, tá? E aí ele vai descer aqui, vai fazer agora sim, dando 9, né? Posso tirar a pausa daqui, e aí eu vou botar ele para rodar, tá? Ele não está colocando aqui as informações e ainda não está limpando esses campos, tá? Ele vai fazer isso depois, tudo bem? Mas enfim, vou fechar aqui e vamos dar uma olhada no que ele fez lá no Excel, tá? Então aqui em despesas, agora sim, olha, 1 do 9, 2 do 9 até 9 do 9, então agora sim,
e aqui os valores vieram no formato de dinheiro. Então agora sim você já pode trabalhar com essas informações de forma mais clara ali, sem nenhum problema para seu trabalho, para cálculo, qualquer outra coisa que você precise desses dados que você está salvando, tá? Então isso é sempre importante, deixa certo, faz desse jeito. Vai fazendo por partes, como a gente está fazendo aqui. Isso facilita também para você não se perder aí ao longo do seu código. O código ali ele é um pouco grande, porque ele faz 3 tipos de preenchimentos diferentes num único botão, né? Então o sistema, né, a lógica que você está utilizando, ela tem que ser um pouquinho mais complexa mesmo, tudo bem? Bom, qual que é o próximo passo agora, né? Então quando ele faz esse preenchimento, eu tenho que limpar todas as informações que eu tinha ali na minha base, tá? Então isso é importante, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer essa limpeza, porque se ele não fizer essa limpeza, fica ruim, porque a pessoa fica aquela sujeira, digamos assim, do seu sistema. Então para fazer isso, eu vou novamente aqui no botão, tá? E onde que eu tenho que criar essa estrutura, né? Então depois que ele fez o preenchimento de todas as informações, tá? Então ele entraria aqui, olha, depois desse end with, tá? E se você lembrar, eu tenho aqui também o botão de limpeza, tá? E esse botão de limpeza, olha, ele já faz essa mecânica que eu preciso, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, vou copiar, vou vir para cá, vou vir no botão de salvar e vou colar aqui no final, porque é exatamente o mesmo código. Então é exatamente isso que eu quero que ele faça. Eu quero que ele limpe as duas caixas de combinação, volte ali a multipágina de opções, né, de recorrência única para a página 0, que é a página de única, que é a página padrão que eu estou utilizando, coloque ali, né, despesa fixa e recorrência por data como marcada como true, né? E depois ele faça ali a limpeza de todas as caixas de combinação e por último, né, pegue ali o MD variáveis, o LD, o LEdit e coloque como empty, tá? Porque quando ele faz esse empty aqui, eu vou poder fazer o preenchimento corretamente também em todos os meus dados, mesmo que eu tenha ali uma memória antiga, tá? Então isso vai ser apagado e ele vai trabalhar corretamente. Lembrando, esse LEdit ele está sendo utilizado aqui em cima, tá? Então ele utilizou essa informação antes para definir se você estava fazendo o preenchimento de uma nova entrada ou se você está trabalhando com um preenchimento de uma edição de uma movimentação qualquer, tá? Então olha que interessante, o mesmo botão ele faz cadastro único, ele faz cadastro recorrente por número de recorrências, cadastro recorrente por data final e também faz ali a salvamento, né, de edição, sem você precisar ficar fazendo formulários diferentes, senão você teria que ter 4 formulários diferentes para uma única coisa, que ficaria muito mais complicado do que fazer esse código organizado, tá? Então beleza, então aqui agora ele vai limpar aquelas informações para você, tá? Depois que ele limpou essas informações, o próximo passo é ele pegar esses dados aqui e apresentar na sua caixa de listagem, né, lá na sua list box. E para isso eu vou vir aqui ao nosso módulo MD listas, tá? E aqui eu tenho, olha, o AT LT contas, o LT móvel, o LT receitas, tá? Então o que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar criar um AT LT despesas, tá? E é esse despesas que vai colocar as informações onde eu quero que elas estejam. Então eu vou vir aqui no final, vou vir e criar uma nova sub, tá? Então sub, vou colocar aqui maiúsculo por mania, sub AT LT despesas, tá? Fez isso, agora sim eu vou vir para cá, tá? E vou criar as variáveis que eu vou utilizar aqui no meu projeto. Lembrando, essas mecânicas elas são sempre muito parecidas, salvo um ou outro caso talvez seja um pouquinho diferente, mas preenchimento de list box é sempre a mesma coisa, tá? Então se você quiser, já está com as manhas, você pode vir aqui, copiar o anterior e só fazer as alterações, tá? Eu vou escrever aqui novamente o código para todo mundo poder pegar aqui a estrutura, né? Fazer junto, porque esse exercício é importante para quem está aprendendo, para fazer com que você realmente entenda, né? Essa repetição facilita o entendimento da programação, que não é uma coisa assim tão trivial, né? Principalmente para quem está começando, a programação é um pouco mais complicada mesmo, isso faz parte, tá? Então, mas se você já tiver noção, já está sentindo que está tranquilo essa parte, pode copiar isso daqui, cola e a gente só vai fazendo as alterações onde precisa ser feito, tá? Mas o primeiro passo é definir as nossas variáveis, começando com uma variável que se comporte como a minha lista de dados, né? Como a minha list box. Então, dim lt msforms.listbox. Então agora ele sabe que lt vai ser uma list box, e ainda não sabe qual. Agora eu vou para minhas variáveis do tipo double, que elas são variáveis que guardam número, né? Conversando por dim l
double, que vai ser para definir o número de linhas que eu tenho dentro dessa lista. Dim C double, para que ele rode por todas as colunas dessa minha lista. Dim F double, que vai ser a folga que eu estou utilizando aqui no meu projeto para evitar que a coluna fique apertada, né, ou folgada demais e fique cortando, sobrando espaço, e isso não fica legal na minha apresentação. E agora eu vou para minhas variáveis do tipo texto, que são as variáveis string. Então, dim lar, que é a largura das minhas colunas, as string, já corrigida com a folga, né? E depois o dim rg, que é o range, que vai fazer a alimentação, o meu raw source, que vai fazer a alimentação da minha list box, as string. Tá? Então essas variáveis aqui são as variáveis que eu normalmente utilizo para fazer preenchimento de list box do jeito que eu gosto de fazer, né? Então, com uma estrutura ali que fica bem bacana e funciona para quase todo tipo de list box, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou definir, né, quem é essa minha LT. Então eu vou falar para ele o seguinte: set LT igual a fr sistema.lt, e aqui eu vou pegar a minha LT, que é a LT livre de despesas, tá? E depois vou definir a folga que eu quero utilizar. Para quem não lembra, a gente está utilizando aqui uma folga de 10 pontos, tá? Se você precisar ajustar para mais ou para menos, é só você alterar esse valor 10 até chegar numa largura ali que fica legal para você, tá? Mas normalmente 10 funciona muito bem para mim. Em alguns casos eu preciso colocar um valor negativo também, tá? Às vezes, recentemente até um aluno me perguntou sobre isso. Pode colocar negativo? Pode. Se você está com uma diferença de fonte muito grande, às vezes você precisa. Eu tenho projetos que às vezes eu coloco lá -5, por exemplo. Então vai ajustando isso para uma situação que fica boa para você, para a sua relação de fontes do Excel e do seu user form, tá? Isso vai ajudar para que você consiga um resultado legal, tá? Principalmente se você estiver utilizando Unicode dentro do preenchimento da sua list box, ok? Tem vídeo recente aqui onde eu mostro para você como você coloca Unicodes, e lá no nosso projeto de gestão de mão de obra a gente usou o Unicode dentro de list box também para fazer a matriz de flexibilidade, tá? Então tem várias aplicações, fica bem legal e dá uma cara ali bem diferente, que nem parece que é uma list box comum, né? Mas fica bem interessante, tá? O que eu vou fazer aqui então? Vou definir f igual a 10 no meu caso, beleza? Definimos aqui o início, agora a gente vai começar a trabalhar com a nossa base de dados que deveria estar lá na nossa PL Desp, que é a planilha onde vão parar as nossas despesas, tá? Então eu vou dar um foco nela, with PL Desp, e vou fazer aqui and with, tá? Então tudo que eu for programar vai ficar no meio desse bloco de foco. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Então existe a possibilidade da pessoa ter excluído uma entrada, né? Uma despesa. Então por conta disso eu preciso retirar todas as bases de dados e colocar de novo, tá? Então eu vou falar para ele que lt.rawSource vai ser igual a empty, tá? Então para que ele limpe os dados anteriores da sua lista, tá? Então isso é importante, tem que ser feito ali logo no começo. Depois que você fez isso, a gente tem que ir lá para a nossa planilha de despesas e verificar se existe pelo menos uma despesa cadastrada, tá? Então, se existe pelo menos uma despesa, quer dizer que o código aqui, né? Então, essa célula A2, ela deve estar preenchida, tá? Então, como que eu verifico isso? Eu vou vir aqui e falar if.range, cifrão A, cifrão 2, ponto value for igual a empty, ou seja, se está vazia, não tem nada preenchido, então não tem nada para eu colocar na minha lista. Then exit sub, ou seja, sai daí, né? Não precisa fazer o resto do código, porque não tem nada para ser colocado ali dentro, tá? Agora, quando tem, eu vou ter que pensar que a pessoa vai ter feito filtros, né? A gente vai colocar essa mecânica de filtros, e os filtros eles vêm aqui na coluna do meio, que começa na célula K1, tá? Então eu vou aplicar um filtro avançado para filtrar os dados que estão na coluna A, na tabela da coluna A, usando os critérios da coluna K e apresentando esse resultado aqui na coluna U, tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Então para fazer isso, eu vou vir aqui e vou falar para ele o seguinte, ó, ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto current region, tá? O que é isso? Vem aqui na célula A1 e dá um Ctrl T, tá? Então current region é um Ctrl T. Isso aqui é muito útil para não ter que ficar pegando linha, coisa do tipo, fica mais fácil minha vida, tá? Então pega essa informação, tá? E isso daqui você vai fazer um filtro avançado, né? Então
ponto advanced filter, tá? E aí você vai dar um espaço, vai pegar aqui a primeira opção, que é o XL filter copy. Por quê? Eu quero que depois dele filtrar essas informações, ele copie o resultado aqui para a coluna U, tá? Então o XL filter copy serve para ele copiar para outro lugar a sua base filtrada, tá? Depois eu vou colocar uma vírgula, vou apresentar para ele onde estão os meus critérios de filtro, né? Os critérios de busca que eu estou utilizando. Então ponto range, cifrão K, cifrão 1, ponto current region também, tá? Por quê? O meu primeiro filtro, que aqui é a questão de data de vencimento, ele vai estar aqui na coluna K. Então, quando ele fizer isso e der um Ctrl T, que é aquele current region, ele vai pegar aqui todas as informações. E se tiver preenchido coisa aqui para baixo, ele vai usar essas informações como referência para filtragem, tá? Depois disso, eu vou colocar mais uma vírgula aqui no final e vou apresentar para ele onde eu quero que ele faça essa cola, a colagem, né? Onde que ele vai colar essa informação. Vai ser aqui da coluna U até a coluna AC, tá? Então eu vou falar para ele que vai ser ponto range, cifrão U, cifrão 1, 2 pontos, cifrão AC, cifrão 1, tá? Então fazendo isso, ele vai pegar aquelas informações, aplicar os filtros que foram configurados ali pelo usuário, pela interface que a gente vai programar, vai fazer o filtro, vai colar isso dentro de U até a C, que é aquela última tabela da direita. Depois que ele fez isso, existe a possibilidade de, com aqueles filtros que a pessoa fez, não ter nenhum resultado, né? Então, por quê? A pessoa criou um filtro que não teve despesas dentro daquela situação, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar. Ficou, depois de aplicar o filtro, sobrou alguma informação? Então, if.range, cifrão U, cifrão 2, porque U2, porque é o primeiro dado filtrado, ele vai aparecer aqui na célula U2, tá? Ponto value for igual a empty, then exit, sabe? Não precisa fazer mais nada. Então, se aquele filtro ele está vazio, né, não tem informação, como eu já limpei a minha LT antes, eu não preciso fazer mais nada, só sai do código, tá? Agora, caso contrário, quer dizer que então, eu tenho informações que precisam ser apresentadas dentro da minha list box. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quantas linhas eu tenho de informação, tá? Então, L vai ser igual a ponto range, cifrão U, cifrão 1, ponto end, xl down, ponto raw. O que é isso? Eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl para baixo, né? Então, Ctrl para baixo, para quem não lembra, se eu pegar aqui, olha, Ctrl para baixo, ele pega a última célula preenchida. E aí aquele ponto raw vai pegar o número 2 e salvar isso lá naquela variável L. É isso que eu quero, tá? E aí depois que eu fiz isso, eu posso definir o meu RG, que é o range que eu vou utilizar ali de preenchimento para minha list box. Então RG vai ser igual, e aí você faz range desse jeito aqui quando você vai alimentar raw source, seja de list box ou de caixa de combinação, tá? Sempre fica melhor se você fizer desse jeito. Aspas, apóstrofe, aspas, comercial, ponto, name, porque eu estou dentro já do foco da planilha, na verdade eu quero o nome da planilha de despesas, que é o nome que está aparecendo aqui embaixo, tá? Por que eu faço desse jeito? Se alguém alterar esse nome aqui embaixo, o seu código vai continuar funcionando. Se você escrever aqui, aspas, apóstrofe, despesas, apóstrofe, se alguém alterar o seu texto lá, ele não vai mais funcionar, tá? Então desse jeito você tem mais segurança, tudo bem? E-comercial, aspas, apóstrofe, ponto de exclamação, e agora vai vir um range que eu vou trabalhar, né? Então se ele começou aqui na célula U2, né? Então cifrão U, cifrão 2, 2 pontos, cifrão AC, cifrão, e a última linha que é o e-comercial L, né? Que eu acabei de descobrir aqui em cima, tá? Então isso daqui vai colocar essas informações dentro, né? O endereço dentro da variável RG, ok? A próxima coisa que eu tenho que fazer é ajustar a largura das minhas colunas. Então, para ajustar a largura das colunas, eu vou usar essa estratégia aqui, olha. Vou falar para ele aqui, ponto columns, né? Então, falando das colunas da planilha, cifrão U, 2 pontos, cifrão AC, ou seja, seleciona a coluna U até a coluna AC, e faz para mim um ponto autofit. O que é o autofit? Né? Autofit é quando você está com as colunas aqui apertadas, por exemplo, e você vem aqui, olha, e dá duplo clique para ele ajustar. Isso daqui é o autofit, tá? Então é isso que ele vai usar para ajustar essas larguras aqui do Excel. E aí agora eu vou usar a estratégia de medir o tamanho da coluna lá no Excel, que eu já sei que está certa, porque eu acabei de aplicar aquele autofit, e vou colocar essas colunas dentro da variável lar na escrita correta. E um jeito bem fácil de fazer isso é fazer assim, olha. If lar igual a empty,
ou melhor, até antes disso, né, for C, que é a coluna que eu estou trabalhando, né? Então a coluna aqui nesse caso vai ser a primeira coluna aqui de código. Se você não lembra ou não quer ficar pegando a informação, contando, você pode fazer assim, ó, igual a call, e apontar aqui para qualquer célula dessa coluna. Vai aparecer que essa aqui é a 21. E a última lá, né? Então se eu não quiser contar, igual a call, e eu posso apontar aqui para a última, por exemplo. Então da coluna 21 até a coluna 29, tá? Então eu vou vir aqui e vou falar para ele o seguinte. Então para C igual a 21, que é a primeira coluna, to 29, eu vou colocar aqui um next C, para que ele passe por todas as colunas, tá? If lar igual a empty, ou seja, se for a primeira largura, ou seja, a coluna 21, then, e aí eu vou dizer que lar é igual a ponto columns, C, que é a coluna que eu estou passando agora, ponto widths, mais, e aí aqui eu vou colocar a folga, que é o F, tá? Else, ou seja, caso contrário, se não tiver vazia, sinal que já tem pelo menos uma informação, para ficar no formato certo e ele não errar, lar vai ser igual a ponto, vai ser o próprio lar, né? E comercial, ponto e vírgula, ponto, e comercial novamente, né? Ponto columns, e aí C, a mesma coisa que a gente fez no cima, widths mais F, tá? Então fazendo desse jeito, ele vai fazer o preenchimento aí para você da sua largura de forma correta, aqui embaixo o end if para fechar o bloco, e aí ele ficou certo. Já definiu tudo que você precisa definir. Agora o próximo passo é só configurar a sua list box, tá? A list box em si, a gente já fez aqui outros trechos também disso, tá? E você vai ver que muita coisa já está definida lá no nosso MC Controle, que é o código mágico, mas tem alguns detalhes que fazem sentido de a gente definir, que é quantidade de colunas, se tem cabeçalho, se tem qual que é a largura, qual que é a alimentação e coisas do tipo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir para cá e vou definir essas informações, dando um foco na própria LT, tá? Então o if LT and o if. E aí aqui eu vou dizer para ele então ponto column count, né? Então quantas colunas eu tenho aqui? Eu vou selecionar aqui e aí eu posso ver que eu tenho 9 colunas na verdade, né? Então aqui, 9 colunas ali de preenchimento, igual a 9, tá? Depois ponto column heads é igual a true, porque eu tenho cabeçalho ali dentro. Depois ponto column widths, né, que é a largura das colunas, vai ser aquele lar que eu já medi, eu já defini, já montei ele aqui. Depois que eu fiz isso, eu vou falar para ele também que eu tenho ponto for color, que é igual a md cores.cor fonte, né? Então que eu quero que ele use ali a informação, né, de cor que eu estou trabalhando dentro do meu projeto, tá? Então eu posso até pegar cor fonte aqui, perfeito, que é a cor que eu estou usando de alimentação ali. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de ninguém. E obviamente, né, também preciso colocar os dados dentro da lista. Então ponto raw source vai ser igual ao RG, né, que a gente utilizou. Então isso daqui vai fazer com que você rode essa informação e ele coloca os dados ali dentro, tá? E aí quando que eu vou chamar essas informações? Toda vez que eu fizer a atualização da minha lista, começando pela entrada do meu formulário, né? Então quando eu abro o meu formulário, eu já tenho que fazer essa atualização. Então se eu vier aqui no user form, aqui no final do user form initialize, tá? Você vai perceber que a gente já fez algumas limpezas, por exemplo, como para L receitas limpam determinado range e faz ali a chamada da sua LT receitas. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então quem que é o range que eu tenho que limpar? O range de critério, que é esse range aqui, olha. Então essa informação tem que ser limpa, então de K até S2, tá? Então vou dizer aqui pl desp.range cifrão, né? E aí vou pegar de K até S, K cifrão 2, 2 pontos, cifrão S, cifrão 2, ponto clear contents. Isso aqui vai limpar os critérios, porque eu estou abrindo a planilha, eu não quero que ela venha com os filtros antigos, né? E aí call md listas.at lt despesas, que é a linha que eu vou utilizar. Vou até copiar ela aqui porque eu vou colocar ela em outros lugares, tá? Então quando ele abrir agora, ele já vai abrir com os dados da lista atualizados. Se eu vier para cá no botão, né? Então quando eu salvo uma informação, ele também tem que fazer essa atualização, e eu vou fazer isso depois dele ter limpo todos os dados, tá? Então aqui eu vou simplesmente colar aquele call md listas.at LT despesas. Eu não vou fazer a limpeza de filtros, porque se a pessoa filtrou, nesse caso eu quero que mantenha os filtros que a pessoa aplicou,
tá? Então é ela que vai tirar os filtros quando ela quiser, para não ficar tirando o filtro toda hora, isso poderia ser incômodo ali pro cliente, tudo bem? E depois eu também vou colocar esses filtros para funcionar na hora que eu fizer a exclusão de uma despesa qualquer, tá? E também quando eu fizer ali atualizações dentro dessa minha lista, tudo bem? Bom, então vou salvar aqui o código e vamos rodar para ver o que ele vai fazer. Opa. Então olha, ele não encontrou ali alguma coisa, não tem problema, a gente vai verificar aqui onde que ele reclamou aqui do nosso código, isso faz parte. E um detalhe que eu quero fazer aqui também é o seguinte, eu quero limpar esses dados aqui antigos antes da gente rodar, para a gente fazer ele do zero mesmo, tá? Vou vir aqui na lista, vamos ver que provavelmente algum detalhezinho aqui passou com alguma digitação errada, não tem problema, faz parte isso acontecer, tá? Deixa eu ver aqui, tá tudo certo, K1 e tudo mais, current region, ok, beleza. Então, vamos rodar isso daqui para ver o que ele vai fazer de trabalho, tá? Então, eu vou vir aqui no sistema, vamos rodar aqui. Então, beleza, ele chegou aqui, é realmente aqui na LT despesas, que passou algum erro de digitação qualquer. Vou descer aqui para o F8 agora, beleza, então eu já sei que foi logo aqui, olha, lt.rawSource é igual a empty, né? Porque aqui, olha, antes eu digitei aqui, ao invés de digitar 7LT, eu acabei não digitando L, né? Então ele ficou só 7T como FR Sistemas LT. Percebe? Um erro bobo de digitação que acaba gerando aí um problema para você. Às vezes pode te dar trabalho na hora de entender da onde veio esse problema. Por isso, testa aos poucos, tá? Como eu sabia que eu só tinha feito essa programação aqui, eu sei que tinha que estar aqui o problema, tá? Então eu vou colocar o L aqui, vou salvar o código dessa forma e vou rodar aqui novamente, tá? Então rodou, agora ele abriu, tá? Então aqui em despesas não vai ter nada, porque eu limpei as informações, vou colocar aqui novamente. Então vou colocar aqui como aluguel que eu estava tratando, né? Então eu vou deixar como maiúsculo mesmo, não tem problema. Conta bancária colocar qualquer uma, vou vir aqui, olha, colocar moradia, vou colocar aqui os R$2.000 lá que eu estava definindo, por exemplo. Data de pagamento deixa ele. Vencimento vai ser 20/4 que eu estou trabalhando, e aqui até 31/12, por exemplo, tá? Salvou, e aí ele já limpou aqui as informações, voltou aqui ao normal e já lançou aqui todos os dados para você dentro da sua lista, tá? Então agora está tudo certinho, já apresentando tudo onde deveria estar, tá? O que a gente vai fazer na próxima aula, galera? Na próxima aula a gente vai ajustar aqui o tab index desse nosso formulário para que ele fique certinho, né? E também a gente vai começar a fazer a edição de categorias aqui, para que você possa fazer essas edições do jeito correto. Tudo bem? Bom, eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.